Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Marcos registrou uma cura bem peculiar de um cego no seu evangelho. Lá no capítulo 8, versículos 23 a 25, ele escreveu assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Este relato ilustra bem o processo de aprendizagem que os apóstolos estavam passando. Logo nos versículos seguintes, quando Jesus perguntou aos seus quem ele era, Pedro, sem hesitação, respondeu: Tu és o Cristo. Todavia, em sequência, quando Jesus anunciou a sua morte e ressurreição, Pedro o reprovou, dizendo que isso nunca aconteceria com o Mestre. Pedro enxergava que Jesus era o Cristo, mas ainda não compreendia perfeitamente essa verdade, mesmo tendo passado alguns anos num aprendizado intensivo com o seu Senhor. Nós precisamos entender que o mesmo processo se dá conosco. Não vamos compreender perfeitamente a palavra de Deus de primeira. Alguns assuntos são mais profundos e exigem tempo de comunhão com a Bíblia para compreendermos. Toda pessoa que busca seriamente entender a Bíblia deve se recordar de temas ou passagens que não compreendiam tão bem no passado, mas que agora, após ter um conhecimento mais amplo e profundo da Escritura, após ter passado várias vezes por esse tema ou por esse texto, consegue compreender muito melhor. No começo do seu ministério, em João 2, Jesus disse aos religiosos que destruíssem o santuário, que ele iria reconstruí-lo em 3 dias. Seus discípulos só foram entender o que Cristo quis dizer com isso 3 anos mais tarde, após a ressurreição de Jesus. O autor de Hebreus comenta sobre diferentes tipos de ensinamento. Lá no capítulo 5, versículos 13 e 14, ele disse: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Todos os cristãos passam pela infância da fé, em que não conseguem digerir ensinamentos mais profundos. Contudo, espera-se que à medida que o tempo passe, o cristão amadureça e consiga ir digerindo aos poucos alimentos cada vez mais sólidos. Reconhecer esse processo de aprendizagem nos ajuda a não ficarmos frustrados ou decepcionados quando não conseguimos entender alguma passagem bíblica. Acontece de, às vezes, empacarmos em textos sem conseguir compreendê-lo, ou de lidarmos com temas que não parecem claros para nós ainda. Além disso, o reconhecimento desse processo de aprendizagem também nos ajuda a perceber que precisamos de auxílio. É bom ter cristãos aprovados, mais experientes na palavra, que podem nos ajudar a entender passagens de livros mais complicados ou de livros que nunca estudamos, ou até de temas mais profundos. Ter esse amparo nos previne de cairmos no erro de tirarmos um trecho do seu contexto e assim entendermos errado a Bíblia. Porém, certamente devemos ser muito cautelosos. Existe um extremo em rejeitar a ajuda de outras pessoas, o que é propício para entendermos errado a Bíblia, dada a nossa falta de maturidade, mas também existe o outro extremo, de se apoiar continuamente, de sempre depender de ajuda, de modo até desnecessário, o que nos torna vulneráveis às tendências, aos pensamentos de outras pessoas. Precisamos tomar cuidado de quem ouvir. Muitos apelam para a internet para tirar suas dúvidas. Certamente há coisas boas na internet, mas há falsos ensinamentos em maior abundância. Muitas pessoas ensinando com eloquência, mas não com verdade. Ao mesmo tempo que precisamos de ajuda,
para tirar nossas dúvidas. Não podemos deixar de crescer pessoalmente, no conhecimento, mediante o nosso estudo pessoal, nossa leitura pessoal, a fim de sermos aptos para julgar os ensinamentos que ouvimos de outras pessoas, em vez de seguirmos cegamente. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22: Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Ainda temos o ilustre exemplo dos judeus de Bereia, que conferiam o que Paulo ensinava com as Escrituras, em Atos 17, do 10 ao 12. Meu objetivo com essa mensagem é nos ajudar a entender que temos limitações e nos encorajar à prudência, para sabermos como crescer no conhecimento, mesmo com essas limitações. Como Paulo disse em Filipenses 3, vamos andar conforme aquilo que nós já alcançamos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.